Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Meu nome é Erivelton Laureano e hoje eu tenho o prazer de receber aqui para um bate-papo pessoas que eu admiro muito, a nova geração de pessoas que está trazendo inovação para o mercado de reprodução assistida de uma maneira geral. Então, eu quero já de imediato agradecer aqui a presença do Paulinho. Seja bem-vindo, obrigado. Obrigado, Erivelton, é uma honra, obrigado pelo convite. Estar aqui participando de um podcast que já recebeu grandes nomes do mercado, né? Eu acho que eu estou no caminho certo, né? Se eu estou aqui sendo convidado. Muito no caminho certo. Muito bom. E também a Carol, que é irmã do Paulo, né? Que cuida do marketing e que os dois, na verdade, essa dupla aqui está liderando essa operação. Carol, muito obrigado pela sua presença. Vai ser um bate-papo muito interessante. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E vim uma vez já, né, de telespectadora. Vim quando o Paulo, nosso pai, participou e é uma honra estar aqui como convidada dessa vez. Obrigada. Perfeito. Bom, possivelmente você já deve ter ouvido e interagido com o Paulo Zeitunian. A pronúncia está certa, né? Certo. Zeitunian. Na verdade, o Paulo, da Spectrum, muitas pessoas o conhecem assim. Tem 2 filhos. Paulo Filho, ou melhor, Paulo Filho tem Paulo Neto, ou Paulinho, para você que conhece, e Carol Zeitunian. Sim. Perfeito, são irmãos e lideram agora a gestão e o desenvolvimento da Spectrum. Aliás, a Spectrum está fazendo 40 anos esse ano, né? 40 anos. Em 18 de maio fez 40 Sim. anos. É um que marco bacana. muito importante, assim, né? O nosso pai está participando de todas as comemorações. A gente está fazendo grandes presenças esse ano também nos congressos, inclusive no CBRA. A gente vai ter uma grande participação esse ano. A gente vai ficar mais afastado da galera, mas a gente vai ter um espaço gigantesco lá. Então, é um momento, assim, muito importante para a nossa história mesmo. E a gente está comemorando do melhor jeito possível. Um grande estilo, né? Não é todo dia que a gente faz 40 anos, né? Me diga uma coisa, quando a Spectrum começou, vocês não tinham nascido. Sim. Não. Nem perto. Eu ainda era um gameta. Muito bacana. Mas assim, possivelmente, creio que grande parte das pessoas que atuam nesse mercado conheçam vocês. Mas para detalhar um pouco mais, fala um pouco, quem é Paulinho? Pergunta profunda, né? Isso. Me fala um pouco de você, Paulo sua formação. É um empresário de 29 anos, formado em administração. Bom, apesar de 29 anos, eu já trabalho desde os meus 15 anos, né? Já venho sendo preparado aí para sucessão da Spectrum. E acho que é isso. Tá certo. E, Carol, fala um pouco de você. Quem é Carol Zeitunian? Bom, sou uma publicitária, empresária também, né? Igual ele, eu não trabalho lá há 15 anos, mas vou contar um pouquinho da minha história. Mas sou publicitária de formação, então sou marqueteira, né? E também sou apaixonada por outras diversas coisas, então me considero empresária, não só a Spectrum, eu tenho algumas outras coisas que eu faço também. Mas é isso, acho que essa pergunta é profunda, né? Então, basicamente é isso. 2 jovens, e eu fico super feliz quando eu vejo uma empresa que está fazendo um processo de transição, na verdade fez, né? Uhum. E vocês assumiram o negócio e está tocando e lidando com esse mercado todo num nível muito alto. Poxa, isso é muito bacana. Assim, o que é a Spectrum? Nossa, a Spectrum, pra mim, é minha vida, né? Eu tô lá desde os 15 anos, é uma grande escola, então eu aprendi tudo que eu sei hoje em relação a trabalho, né? Todos os meus mentores estiveram lá, passei momentos muito difíceis, momentos felizes, momentos tristes, de incerteza, dificuldade. E acho que isso moldou quem eu sou hoje, sabe? Então, assim, a Spectrum é minha vida, é uma grande escola pra mim. Carol, você chegou há pouco tempo. Sim. Tem o quê que você assumiu, entrou para dentro? Faz 1 ano e meio agora. 1 ano e meio. 1 ano e meio, é. Tá. Mas assim, a Spectrum, para mim, é uma coisa que pro nosso pai, é a vida do nosso pai, né? Ele sempre falou muito disso com a gente cresceu no meio da Spectrum. Eu lembro que desde pequena, quando tinha congresso e tudo, eu ia junto com ele. Então, a gente sempre participou ativamente da história da Spectrum. E hoje em dia indiretamente, né?
Mas ativamente estávamos lá, né? Nem sou para viajar. A gente ficava correndo lá pelos congressos, né? Antes de estar trabalhando. Ele levava no stand, vocês? Sim. E é engraçado até, porque tem até alguns doutores que tinham filhas da nossa idade, que hoje em dia são embriologistas ou se formaram em medicina também. Então é interessante encontrá-las nos congressos, é um momento ali. E a nossa vida inteira a gente participou muito ativamente, né, disso, não no trabalho até certa idade, mas é uma coisa que é um legado que nosso pai construiu. E eu vejo a Spectrum como uma grande parceira, assim. Desde o início e até hoje, né, a gente foca muito em não só solucionar as coisas e vender soluções, mas de fato ser um parceiro ali do laboratório, do embriologista, do médico. Então, eu acho que é muito sobre isso o que a Spectrum é para mim. Eu acho que uma parceira mesmo dos nossos clientes parceiros, né? Que a gente não fala clientes, a gente gosta de chamar de parceiros. E eu vejo que vocês procuram sempre abrir espaços, trazer as pessoas para dentro da Spectrum. Essa já é parte de uma visão de conectar serviços com os clientes de vocês? Sim, hoje nós temos uma proximidade, assim como a Carolina falou, né, muito grande. Tem muitos clientes que viraram amigos, né? Então a gente tem essa proximidade de sair até, sabe? A parte da empresa só, né? De criar essa parceria além de só comercial, né? Perfeito. E no caso do Paulo aqui, do Paulinho, eu acompanhei. De alguma forma ali ele já estava inserido no dia a dia. Seu pai foi te preparando. Há 1 ano e meio você chegou. Você tem formação de marketing, acho que é ESPM, né? Sim. Exato. Sim. E essa área de marketing era uma necessidade? Se vocês tinham percebido que precisava trazer, internalizar mais isso, como foi o diagnóstico? Assim, a sua chegada não tinha como não acontecer, mas encaixou num momento que tinha necessidade. Sim. Eu tenho duas coisas diferentes que aconteceram, então 2 entradas minhas dentro da Spectrum. A primeira foi em 2019, lá eu ainda estava na faculdade, né? Tenho 26 anos, então ainda estava na faculdade. E o sonho do nosso pai sempre foi que a gente seguisse dentro da empresa e fosse a 2ª geração de fato da empresa. E naquele momento eu entrei na Spectrum, foi meu primeiro trabalho. E eu estava me formando em marketing, mas ainda não existia área de marketing dentro da Spectrum, né? É uma empresa de 40 anos. Obviamente, o marketing só começou a ter uma relevância há pouco tempo, né? Pouco tempo, a gente fala de uns 10, 15 anos para trás, mas o nosso pai começou a entender a importância disso com a minha entrada, né? Por eu estar me formando naquilo. E aí, quando eu entrei da primeira vez ali na Spectrum, em 2019, foi o momento que a gente viu. A gente não tinha um site, nosso logo era um Arial 12, assim, bem feito de qualquer jeito. E foi o momento que a gente entendeu que a gente precisava... a gente fala muito sobre inovação, né? Uhum. E para a gente estar dentro do mercado, a gente precisa andar, né? E seguir ali de acordo com as novas tendências e tudo de novo que acontece. Então, naquele momento, a gente entendeu a necessidade, fez uma contratação de uma agência, né? Uhum. Para fazer um site, um logo novo, toda uma identidade visual que tivesse a nossa cara. E aí, um pouco depois, eu falei, eu tenho um desafio muito grande aqui, que é estruturar uma área, né, dentro da empresa. E eu tô na faculdade, eu não vou conseguir fazer isso. E eu não tinha nenhuma base, né? Eu não tinha nenhum mentor para me levar a isso. Meu pai, né, ele começou a mexer no Instagram e tudo depois, mas ele não sabia o que era marketing, né? O que fazia, como era. Então, eu me vi um desafio muito grande naquela época. E eu falei, se eu continuar aqui sozinha, eu não vou conseguir evoluir. Eu preciso ir aprender, né? Me capacitar para estar aqui. Então, eu fui trabalhar em outro lugar. Eu trabalhei em uma agência que era de inteligência de marketing. Uhum. Aprendi muito naquela época. E aí, eu fiquei um tempinho, né? Me capacitando e trabalhando em alguns outros lugares. E aí, no momento que acabou acontecendo, na verdade, né, para essa minha volta, eu consegui entrar e tendo coisa para agregar de fato e conseguindo construir a área de marketing e desenvolver isso dentro da Spectrum, que é uma coisa que a gente vem fazendo muito, né, em rede social, também no nosso site, a gente vem evoluindo muito nessa parte. A gente está evoluindo várias coisas lá dentro, né, então não é da noite para o dia que as coisas acontecem.
Mas a gente está bem satisfeito com o que a gente vem fazendo até agora. É só o começo, né? É uma maratona ainda para ser corrida. Mas naquele momento a gente viu que a gente precisava fazer isso e hoje em dia a gente está vendo, né? Eu acho que muito médico hoje em dia está muito ativo nas redes sociais, endocrinologistas, e a importância disso no nosso meio, né? Porque tem gente que hoje em dia não procura nem mais no Google para ir em algum médico, é no Instagram. Sem Para dúvida. ver o que ele fala, se bate com a pessoa. Então, acho que hoje em dia não tem como não existir um marketing dentro de uma empresa, né? E a gente é muito sólido, a gente tem 40 anos de mercado, a gente tinha que estar dentro ali do mercado, né? E eu não tive essa parte dos meus mentores, né? Porque na cabeça deles Você isso não teve era conversa. importante. E aí foi exatamente isso, né? A Carolina veio, depois ela saiu. E em algum momento, a pessoa de marketing que a gente tinha interna pediu as contas logo no começo do ano. Aí eu liguei pra Carolina e falei, eu preciso da sua ajuda, vem pra cá e tal, só quebra um galho enquanto a gente vai contratar uma outra pessoa. E nesse momento ela veio e decidiu ficar. Então foi maravilhoso, acabou, né, juntando o útil ao agradável ali e tá aí até hoje. Eu vi também que vocês reestruturaram a área de vendas. Ou, não sei se a palavra reestruturar fica melhor, ou organizou, talvez seja isso. Hoje Ainda você estamos, né? Tá estruturando? Estamos estruturando. Como que funciona hoje a área de vendas da Spectrum? Então, a Spectrum ela não trabalha só com a reprodução humana, né? Nós temos a reprodução animal, a área de pesquisa e desenvolvimento, né? Que atende alguns órgãos públicos, atende universidades. A gente tem a parte de licitação, a gente tem a parte de revenda, né? Que são empresas como a Spectrum, que tem uma capilaridade que a gente não consegue ter. Então, nós temos todos esses subsetores, né, internamente. E hoje nós estamos reestruturando, porque não todas as áreas são iguais, né? Na reprodução humana, por exemplo, tem a carteira A, carteira B, carteira C. Em pesquisa, por exemplo, é setorizada por região. Então, um atende o Rio de Janeiro, outro atende Belo Horizonte. Então, nós estamos reestruturando tudo, tanto o time. Então, a gente está mudando um pouco o layout de como são as coisas, né? Nós temos hoje os vendedores com muita burocracia. Então, eles fazem cotação, eles fazem pós-venda, eles fazem muitas coisas que nós entendemos que isso não tem mais que estar na mão do vendedor. Então, hoje a gente está tirando isso e deixando um time da parte administrativa, vamos dizer assim. Um back-office de vendas. E deixando os vendedores focados 100% em vendas. Então, hoje vocês têm quantos vendedores? Nós temos uns 22... Que cobre todas as áreas. Sim. Cobre todas as áreas, isso. Só para sem citar valores, em termos de grandeza, qual o tamanho das áreas em percentuais, ou do jeito que você queira contar? Dessas são 3 áreas, né? Pesquisa, reprodução humana e animal. E aí a área que a gente chama de DP&D, né? Que é desenvolvimento. São 4 áreas. São. Então, diagnóstico, pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a reprodução humana, obviamente, tem a maior relevância, né? 75% da Spectrum é reprodução humana hoje. Reprodução animal, diria que aí deve bater uns 10%. Aí o resto está pulverizado nas outras áreas que eu não vou saber especificar exatamente, mas é ali. E aí você vê a relevância que tem a reprodução humana, né? E é isso que a gente está tentando também com essa reestruturação do comercial fazer, que é aumentar a nossa relevância nas outras áreas. Então a gente está investindo tanto em pessoas como nessa reestruturação, com consultorias e tudo mais, para a gente poder crescer as outras áreas, né? Porque são áreas muito grandes também, né? A área de diagnóstico, de pesquisa, a reprodução animal mesmo, né? O Brasil é muito forte no agro, então são áreas que a gente vê muita oportunidade de crescimento, né? E a gente não está trabalhando aí com tanto foco por enquanto. E eu acho que uma coisa também que a gente entendeu que a gente precisava reestruturar e inovar, tanto o jeito que a gente vai administrar a empresa, né? A gente está inovando muita coisa, por exemplo, não existe uma área de RH dentro da empresa. Então, é uma coisa que a gente implementou há pouco menos de um ano e a gente está implementando cultura, construindo um manual de cultura e a gente entende que isso é muito importante para conseguir desenvolver tudo dentro da empresa, né? Acho que implementar isso e desenvolver e aí, a partir desse momento, começa a se criar uma cara que é a nossa cara, né? Da nossa geração, da segunda geração da empresa, mas não deixando morrer o legado que o nosso pai e
o antigo sócio também construíram ali ao longo de todos os anos que a gente está no mercado, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante nesse momento, que a gente está dando muita importância, de fato, assim, de implementar a cultura, de colocar isso dentro da empresa e de pegar esses valores e levar como fundamentais para o nosso dia a dia, tanto com o cliente interno, né, que são os nossos colaboradores, quanto o cliente externo, e os nossos colaboradores entenderem essa importância. Então, a gente está reestruturando e implementando muitas novas coisas, e não é fácil, né, porque é um momento que você precisa de todos os seus colaboradores com você, né? Então, é uma coisa que a gente está trabalhando muito um dia por vez. E é um momento de transição total, né? De gestão e tudo. É uma gestão... Era um jeito de levar o time totalmente diferente do nosso. E a gente tem que pôr nosso estilo lá, né? Não dá pra gente querer ficar copiando. Até porque... não só na questão de gestão, mas o que trouxe a Spectrum até aqui não é o que vai levar ela para 40 anos para frente, né? Sem dúvida. Então, tanto em relação a time como estratégia, o mercado tem mudado muito. Muita mudança, né? Hoje a gente até, falando com o nosso pai assim, e eu falo, pô, eu tô nessa situação, o que eu faço? Tal. Ele, nossa, isso eu nunca passei, tipo, não sei te ajudar não, cara. Você tem um grande BO e vai que vai. Inclusive concorrência, né? Ele não teve concorrência durante muitos anos. Hoje de certa em dia, forma, não. A gente sabe que tem muita gente vindo pro mercado e a gente fala de concorrência de todos os lados, né? Não só pra gente, mas a quantidade de clínicas que tá abrindo, né? É muita coisa que tá acontecendo e é um mercado super em alta, então... tanto a parte das clínicas quanto a parte dos fornecedores, né? Os fornecedores sempre estão muito focados no Brasil, porque é um mercado muito promissor, tudo mais. Então, eles sempre estão, né, em cima da gente para aumentar vendas, tudo mais. E essa consolidação que tem dos grupos se formando também no Brasil, tem essa consolidação dos fornecedores, né? Também. A Cooper Surgical comprando várias empresas. Aí tem agora um novo grupo que é a Next Spring. Isso. Que tem a Cook, a Hamilton Thorne, a Fujifilm, a Irvine, né? Então, assim, são gigantes se juntando de todos os lados, tanto na parte de fornecimento quanto na parte, né, das clínicas. E isso tem movimentado muito o mercado e tá virando um jogo de xadrez bem... Exige algumas habilidades de negociação, muitas vezes habilidades sociais de manter um contrato, de relacionamento, de cuidado. Sim. De cuidado. Sim. E outro dia eu estava até aqui gravando com o Dr. Edson Borges, e ele falando que a gente vive um momento de transição. Transição porque tem uma geração nova chegando e uma geração já num processo de saída e depois tem um espaço aqui de maturidade, mas a quantidade de jovens especialistas chegando, ela chama a atenção. E para vocês, eu percebi que a estratégia de vocês estão quase que recontando a história da Spectrum, muitas vezes trazendo alguns pontos que muita gente já ouviu falar, principalmente essa nova geração que está chegando, e que talvez não conheça. Eu vi que vocês estão recontando a história, né? Sim. Ou seja, revisando esses 40 anos para mais 40. E essa é uma estratégia de marketing interessante, né? Para dar mais um frescor à marca na mente, nas novas mentes, né? Foi você que inventou isso? Então, eu acho que nesses 40 anos, o que a gente viu, inclusive no podcast, né? Quando a gente conta a história da Spectrum, como ela começou... As pessoas não têm noção de como ela veio. Absolutamente. Então é uma coisa que a gente entendeu e é uma história, assim, muito foda, né? Diga-se de passagem. Sem dúvida. Então é uma história, Nós somos assim... suspeitos, mas... a gente é suspeito, mas, assim, é uma história, assim, sensacional e foi construída passo por passo e o que a gente escuta, o que eu escutei desde o momento que eu entrei oficialmente no ano passado... É a importância da Spectrum na história de médicos, de embriologistas, de falar... Seu pai foi a primeira pessoa que me ensinou a como mexer em um microscópio, sabe? Coisas assim, em um nível que a gente falou... é uma história que a gente tem que contar. Tem que contar. Muita gente vai se sentir abraçado e parte da história. E eu acho que é isso que a gente quis trazer ali. Pra pessoa saber um pouco mais a fundo da nossa história e se sentir parte dela também. Porque... O meu sentimento, sempre que eu converso com alguém, que é sempre muito valioso pra mim, é que a pessoa, ela fez parte da história da nossa empresa, sabe? Então, é uma coisa que a gente quis dividir com as outras pessoas. Foi pensado, sim, a gente trouxe até os 40 momentos, etc.
mas de uma maneira de deixar o legado vivo, porque a gente está em um momento de muita transição. A gente quer deixar a nossa cara, a gente já falou isso, mas a gente não quer deixar o legado morrer do que aconteceu até esses 40 anos, sabe? Durante todos esses 40 anos. Então foi uma maneira que a gente conseguiu trazer, de trazer a história de uma maneira com fatos, etc. E tem muita coisa ainda para contar. Mas foi muito pensado, assim, e foi muito positivo. E a gente ficou muito feliz com o resultado e emocionado, para falar a verdade. Quando a gente via os vídeos, assim, era muito emocionante. Nosso pai também, então... você sabe, né? Ele esteve aqui, ele se emociona bastante. E ele tem toda a razão, né, de se emocionar. Uma história maravilhosa. Tudo bem que nos vídeos que ele gravou, eu já vi que ele estava mais estruturado e tudo, né? Mas o bom de quando nós gravamos com ele foi exatamente isso. Cara, deixa rolar, deixa ele contar a história dele, sabe? E a gente queria exatamente essa coisa mais visceral mesmo, sabe? Porque ele revisitou e revisita. Aliás, já fica aqui uma dica. Tem um episódio lá, Paulo Zeitunian. Vai lá dar uma olhada. Tem muita coisa interessante. Isso vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. De vez em quando eu recebo mensagens de elogio falando dele e de outros também. E às vezes acontece até mesmo de paciente ver um, ver outro, ver uma coisa e tal. Então esse é um episódio interessante. Dá uma olhada, tá aqui no canal. Mas eu percebi que vocês dois têm, desde que vocês começaram, vocês assumiram e seu pai sumiu. Né? E deixou com vocês. E vocês seguraram a onda legal, vocês implementaram diversas mudanças, estão investindo agora em diversas fases, reestruturando a parte de vendas. E eu percebi, saiu aí, foi publicado, que vocês saíram na Forbes Under 30, ou Forbes antes dos 30, né? Sim. Sub 30, enfim, alguma coisa assim. Se você quiser saber um pouco mais, digita aí no Google Forbes Under 30 em números mesmo. Tem a matéria lá e tem uma informação, tem muitas informações interessantes, tem link lá para o trabalho que vocês realizaram. Fala um pouco, primeiro o seguinte, o que é o Forbes Under 30? Para muita gente em reprodução assistida, pode ser que vocês vão trazer materiais aí mais para frente, mas vamos aproveitar e falar disso. É uma premiação, eu diria, é um reconhecimento. Né, que a revista Forbes traz para as pessoas que têm uma relevância nos segmentos dela. Então tem ciência e educação, que foi o nosso, né? Nós fomos o destaque desse segmento, mas aí tem agro, tem essa parte de influenciadores, né? E aí eles trazem alguns de cada categoria, né? E é uma vez por ano, né? E é uma vez por ano. Então a nossa foi a 2024, né? E ela fica esse ano todo. E foi muito legal, a gente ficou muito feliz e foi engraçado ao mesmo tempo, porque eu estava em casa, eu recebi uma mensagem, aí a mensagem falava assim: oi, tudo bem, Paulo? Queria saber quando que você pode vir tirar as fotos aqui para Forbes. Aí eu não entendi, né? Eu falei, como assim? Que foto para quê? Ele, você não sabia? Você agora é um Under 30 e tal. Aí eu fiquei surpreendido. Quando eu falei pra Carolina, ela falou, é golpe. Eu achei certeza que era golpe. Vê direito isso aí. Aí a gente foi atrás e era verdade. Aí a gente foi lá, fez a entrevista, tirou as fotos. E lá a gente descobriu que a gente era o destaque da categoria. Então, assim, foi tudo muito rápido o que aconteceu. A gente descobriu, sei lá, era quarta-feira, na sexta-feira a gente já foi tirar foto. E a gente descobriu lá também que a gente era destaque porque só quem tira foto oficial é quem é o destaque da categoria. E a gente ficou muito honrado, né? Porque ele quase não foi, né? Que ele tá com uns 29 anos, então ele quase não foi. Bateu na trave. Mas assim, você reinou, ainda tem mais chance pela frente, né? A gente falou que da próxima vez na capa, né? Claro. Sem ser 30. Merece. Dar um upgrade, né? Pô, que bacana, cara. E assim, mostra um pouco desse... Acho que a presença de vocês dois liderando um negócio como esse e a importância que tem esse negócio para a realidade e para o futuro desse mercado é muito importante, assim, é muito bacana ter pessoas jovens com a cabeça aberta,
com capacidade de escutar, de propor o novo, de perguntar por que não? Sim. Será que dá certo? Será que pode dar certo? Sim. Né? E ter a chance de implementar essa mudança ou de experimentar num mercado muito, vamos dizer assim, engessado, muito difícil. Os pioneiros estão aí, fizeram um trabalho brilhante quando ninguém sabia. Eu sempre digo, a gente não pode criticar, porque a gente não estava lá para ajudar também, para oferecer ajuda, né? Então, como é que... A Spectrum estava, mas a gente Exato. não. Então, assim, o que o fundador da Spectrum fez para colocar a empresa de pé e fazer ela funcionar e trazer ela até aqui, quais foram os benchmarking dele? Praticamente nenhum. Era muito mais propósito, fé, ele acreditava. Aí chega vocês preparados, com formação, né? Pode teoricamente parecer fácil. Daqui para frente, papai, deixa que eu cuido. Não é bem assim. Porque Não. primeiro que ele não facilitou para vocês, né? Vocês tiveram que assumir. E acima de tudo, eu percebo, aqui principalmente o Paulo, eu conheci ele acho que 2019, 18, não me lembro. Foi no evento de inauguração da Paraíba, né? Uma clínica na Paraíba. Sim. E então, assim, quando traz alguém que está chegando ali e você sempre foi muito discreto, sempre observador, sempre disponível, mas sem ocupar espaço. Porque exige um processo de maturidade, de maturação e muitas vezes uma certa senioridade. Sim. O que eu percebo hoje é que essa senioridade ela está se quebrando e está valorizando assim, o que você tem para contribuir. O que você pensa? Sim. Qual a sua ideia? O que você tá enxergando disso tudo aqui? Com pessoas com menos de 30 anos. Eu vejo isso nos cursos, nas pós-graduações, que eu dou aula também, e eu vejo os médicos agora começando a sua carreira, médicos bem jovens, que tá ali, tá fazendo a especialização, não, a residência de ginecologia, está terminando ali, vai fazer o título de especialista de ginecologia, mas já começa a de reprodução. Pessoas com 29, 28, 30, 32 anos. No passado, quem fazia a reprodução era o ginecologista muito bem estabelecido, que migrava, fazia aqui lateralmente falando. Hoje não, já está totalmente diferente. Hoje, possivelmente, no congresso agora da CBRA 2025, a gente vai chegar lá, e a gente vai olhar e falar assim, poxa, parece que eu não conheço certas pessoas. Antes a gente conhecia todo mundo. Sim, e é por isso que é importante a gente estar ativo nas redes sociais e tudo mais, porque esse pessoal não conhece a Spectrum, não sabe dessa história. Não conhece. Então, por isso que a gente tem que estar contando isso. Né? Mas uma coisa que a gente entende que a Spectrum ela é tão sólida e tão relevante até hoje... colocar o cliente sempre no centro de tudo, né? Entendi. De levar o problema dele como um problema nosso e querer solucionar de qualquer forma. A gente vai na clínica se precisar ir na clínica, a assistência técnica atende de final de semana se precisar. A gente também, nosso pai já fez isso, a gente já fez isso de pegar e abrir a Spectrum, pegar produtos que está precisando e entregar para ele. Então, acho que entender esse senso de urgência do nosso cliente, né, que é o nosso parceiro, e crescer junto com ele. Eu acho que isso é uma coisa que a gente leva até hoje, que foi algo legado, né? É um legado, oficialmente, assim, do nosso pai, que ele sempre colocou isso na nossa cabeça e é uma coisa que a gente tem certeza que é o que faz a diferença, sabe? Muitos clientes, às vezes, vêm dar feedbacks pra gente e a gente fala, faça sempre isso. Porque a gente tem 55 colaboradores hoje na nossa empresa. A gente não sabe de cada pequena coisa que acontece lá. Então, a gente precisa desses feedbacks. Desse jeito que as coisas chegam na gente, a gente consegue consertar. Sim. Então, eu acho que esse é o grande ponto, assim, de diferencial nosso também, de priorizar sempre o nosso cliente, entender que o problema dele é um problema nosso e sempre querer entregar a melhor solução, assim. Até no Ashway, né? A gente tava lá agora, semana passada, e o que muitos clientes nossos que estão lá fazem, eles veem algum novo possível fornecedor que a gente possa trazer para o Brasil e vem falar para a gente, vai lá naquele stand, porque isso é interessante para trazer. Então, a gente tem essa relação tão próxima. Ou indicam isso para o fornecedor e o fornecedor vem atrás da gente. Exato. Aconteceu muitas vezes também. Exato. Né? Então, a gente tem essa relação tão próxima que coisas assim
acontecem e a gente consegue ou atender a demanda, né, e trazer de fato para o Brasil, que foi como tudo começou, né? No início era, Paulo, traz sei lá o quê, não sei o que lá. E ele ia trazendo e aí foi assim que a gente foi construindo a nossa área comercial, né? Mas é uma coisa que a gente entende que essa relação, que é o que o Paulo até falou, a gente tem amigos hoje em dia, né? Clientes amigos, que é o que faz toda a diferença. Isso faz uma diferença grande, porque isso é comprometimento do cliente com você, ele confia em você. E esse processo de confiança, eu tenho alguns casos aí, não posso citar nomes, mas de casos que chegaram para mim e disseram o seguinte: não, eu falei com o pessoal da Spectrum sobre os meus planos de expansão. Sim. Eles vão procurar vocês para discutir o plano de expansão deles. Sim. E eles confiam em vocês. Sim. Confiam cegamente. Nunca vazou nenhum laboratório Nunca vazou. novo, nunca... Não, e é uma coisa que você falou, né? Confiança não é uma coisa fácil. E nosso pai saiu e era muito fácil, fácil as de pessoas perder, pararem de confiar na gente. Então, acho que é uma coisa que a gente constrói também todos os dias, sabe? E não vaza de jeito algum. Eu acho que a gente até dá muito suporte no que é possível, né? Em questão de Anvisa, em questão do que pode ter de equipamento lá. Então, a gente tenta dar o máximo de suporte ali para o cliente se sentir confortável também. E às vezes a gente até dá algumas consultorias mesmo e, né... Na relação ajuda de confiança. Ali, na relação de confiança mesmo. Então, eu acho que é uma coisa que é construída e cada dia mais, assim, né? Porque é uma coisa que não pode abalar e a gente vai construindo e nunca vazou nada. E a gente fala com todo mundo lá dentro também da empresa, sabe? Que é uma coisa muito séria, que a gente trabalha em um mercado que a gente sabe que qualquer coisinha que vaze sai para o mercado inteiro. Então, a gente leva isso muito a sério lá dentro. Isso faz uma diferença, vocês não sabem a quantidade de importância que tem. Já teve casos que a pessoa falou, não, já conversei com o pessoal da Spectrum. Eu falei, beleza, pode continuar com eles. O que você precisa está lá. Sim. Porque às vezes tem algumas situações que a gente não consegue atender ou por diversas razões. Cara, segue o seu caminho, tá perfeito. Conversa com os caras lá. Tá em boas mãos. Tá em boas mãos. E eles confiam cegamente. E, de fato, nunca teve problema nenhum. Não que isso mudasse nada. Em termos de, tô com um plano aqui e de repente alguém está sabendo. Isso não vai mudar nada. Mas é do cliente, é dele, né? Sim. É um planejamento estratégico que ele tem. E a gente precisa respeitar isso e trabalhar com fornecedores que entendem que isso é sensível. Não, a gente leva isso muito a sério. Porque quando eu falo, cara, se deu certo, tá tudo bem. Mas tem alguns planos que a gente sabe que não vai para frente. E até que ele morra, se é que vai morrer, você tem que tratar com seriedade, com relevância que tem, da importância e tudo. Em algum momento, a análise econômica dele vai dizer que ele é inviável, por alguma razão. Mas até lá, você tem que tratar. Sim. E daqui a pouco, aquilo que era inviável naquele momento, num outro cenário, já muda completamente. Sim. E é uma coisa também que, como a gente tem um portfólio muito grande, né, de tudo, a gente atende desde o momento de ajudar a montar o laboratório, né, do nosso cliente, até o momento que a gente monta as coisas, né? Então, a gente tem a nossa assistência técnica para dar todo o suporte ali durante montar o seu novo laboratório, deixar tudo nos parâmetros Anvisa, né? E também o pós-venda ali, e também eu acho que toda a parte de consumíveis, descartáveis, e muita gente não sabe que a gente vende tudo que a gente vende. Então, muitas vezes acontece... É até difícil pro marketing, né? Porque tem muita coisa para colocar ali. Mas a gente vende tudo hoje em dia. A gente vende de A a Z. Sim. Então, isso é um grande diferencial nosso. E a gente não coloca tudo lá no Instagram, etc., né? No nosso site. A gente não coloca todos os produtos lá. Então, não são todas as pessoas que têm esse conhecimento que a gente atende de A a Z pro laboratório delas. As clínicas demandam... Assim, eu gravei com a doutora Hitomi e ela dizia o seguinte... todos os provedores desse mercado precisam ajudar a educar os pacientes. Ou seja, entregar conteúdo que ajude o paciente a encontrar o melhor caminho, a melhor informação, que seja uma informação de confiança e assim por diante. Palavras dela. Eu tive na Rede Lara
conversando com o presidente lá, e ele repetiu quase as mesmas palavras. Que os provedores, eles utilizam essa palavra como provedor. A Spectrum é um provedor do mercado de alguma maneira, e vocês apoiam muitas iniciativas. É difícil estabelecer uma linha editorial para o paciente, ou é melhor uma linha editorial para suportar as ações das clínicas? Suportar as ações das clínicas. As ações das clínicas, né? É complicado para nós fazer um marketing direcionado para paciente, porque eu posso ir contra o que o meu cliente pensa também. Às vezes, pode ser. Às vezes um paciente chega lá pedindo uma tecnologia que eu quero vender e o médico não concorda com aquilo. E aí, a Spectrum tá me forçando a comprar, entendeu? Pode soar dessa forma. Certo. Eu penso assim. Não sei se a Carolina pensa da mesma forma. A gente vem fazendo um marketing hoje em dia que a gente mostra a importância. Por exemplo, a gente fez recentemente do sistema de rastreabilidade do paciente. Isso, eu vi. E isso é uma coisa que a gente vende a solução para o laboratório, né, ter a segurança, mas também para o paciente ter a segurança de todo o processo que está lá dentro. Então, eu já escutei algumas palestras, né, em congresso, e aí... quantas noites mal dormidas de ficar pensando se a placa era... Eu descongelei a placa certa. Então, com tudo isso que eu escuto, eu entendo que, às vezes, não propositalmente, a gente consegue atingir os dois públicos, sabe? Então, a gente vem falando muito sobre a segurança do paciente, e isso é para dar segurança tanto para a clínica quanto para o paciente. E a gente consegue trazer isso de uma maneira que fique compreensível e não do jeito errado, né? Isso. De soar errado. Então, é uma coisa que a gente vem fazendo sim, porque cada vez mais com as novas tecnologias, a gente fala muito sobre inovação, né? A gente traz tudo que tem de mais novo no mercado e muito disso que a gente traz vai solucionar eventuais problemas dentro do laboratório de não dar segurança para paciente, por exemplo. Agora tem essa automatização, né? De processos dentro do laboratório, com protocolos novos. Então, eu acho que é uma coisa que acaba indiretamente também levando para paciente esse tipo de conteúdo, sabe? Eu acho que a paciente acessa. Porque, assim, é sensível, muito sensível, você ter que falar de uma nova tecnologia ou um equipamento, colocar isso para o público ou falar sobre... esse produto, ou esse serviço, esse equipamento, ele funciona assim, 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 assim. Numa rede social, você tem um público muito amplo que busca. E depois você ser interpretado, Paulinho colocou bem coerente. Você ser interpretado como você está colocando um paradigma para aquele paciente, e esse paciente está perguntando para o médico dele se o laboratório dele ou a clínica dele ou ele faz daquele jeito. Porque eu vi ali no pessoal no Instagram da Spectrum e tal sobre isso. Então esse é um dos desafios que a gente tem. Eu vi isso acontecendo em time-lapse, vi isso acontecendo em aquele aparelhinho quando começou, acho que é Zymote. Exato. O que é? Para que serve? Como funciona? Sabe? É para você? Pergunte o seu médico. Ou seja, nem sempre essa informação fica redondinha. Mas uma coisa que a gente está vendo também, que é uma movimentação que nem a gente faz mais, é muitos embriologistas falando sobre esses produtos, etc., de uma maneira que eles fazem dentro do Instagram deles. Então, isso acaba acontecendo de uma maneira que a gente não está envolvido, sabe? Eles acabam falando de algum produto que é vendido por nós e o paciente indiretamente vai querer aquele produto e não é a gente que está falando, Às vezes ele nem sabe se aquilo é o caso dele, usar aquele produto, mas ele chega... Porque o embriologista, ele quer criar o conteúdo, ele precisa de um conteúdo. Então, assim, explicar o processo, mostrar, muitas vezes, ele está trabalhando para educar o paciente. Sim, não, e Você é não uma precisa coisa entrar que a gente nessa está bola, vendo né? que... Não. É uma coisa que a gente está vendo que está muito em alta, né? A criopreservação, por exemplo, da mulher, etc. E muita gente não tem ideia de como funciona, como que é o processo, etc. Então, eu vejo que, né, nas redes sociais, muitos dos conteúdos de embriologistas, de médicos, cada vez tem mais aderência, porque tem muita gente com curiosidade. Como é um assunto muito quente do momento, as pessoas têm muita curiosidade de saber como é, como faz, o que acontece.
E eles estão entregando muito disso ali nas redes sociais, né? Então, é uma coisa que a paciente está acompanhando muito também, uma coisa que não acontecia há poucos anos atrás, né? Sem dúvida. E às vezes eles acabam indo para esse lado de produto, né? Não só explicar como funciona um congelamento, mas olha, se você utilizar tal coisa, tal, sua chance vai aumentar de ter uma gravidez no futuro. Então tem esse viés comercial às vezes também, né? Que às vezes é até perigoso ser mal interpretado. O embriologista ou o médico? Quem é seu principal cliente? Embriologista. Embriologista. Mas assim, a gente tem contato também com médicos, né? Mas o embriologista tá ali no dia a dia no laboratório, etc. Mas cada vez mais a gente vem entendendo também a importância e trazendo soluções para os médicos também. Sim. Então é uma coisa que a gente vem trazendo cada vez mais. Mas hoje no nosso portfólio a gente tem uma muito maior para os embriologistas, né? Mas no final os dois são atingidos, né? Porque o embriologista e o médico... E na maioria dos casos, o médico é dono da clínica. Mas ele tem um embriologista que escolhe o que ele quer dentro do laboratório dele. Então, é um pouco de cada, né? Você tem que... O embriologista tem um poder de decisão ou de persuasão maior e melhor? Tem. E hoje a gente sabe o quanto eles têm voz, né, no laboratório, que era algo que não acontecia antigamente. E hoje, cada vez mais, eles têm essa voz ativa dentro do laboratório, né? Tem muitos embriologistas que, escolhem tudo e o médico não questiona. A partir do momento que ele está tendo uma taxa boa de gravidez, ele não vai questionar. Eu quero usar esse produto. O médico fala amém. A gente vê muitos casos assim, sabe? E do mesmo jeito que se ele não quiser mais usar e quiser mudar de produto, o médico vai falar amém. Então... E até isso é uma coisa que a gente não consegue, às vezes, mudar. Alguns clientes usam coisas que eles não vão deixar de usar porque aquilo dá certo e não vão mexer com o meio, por exemplo, de cultivo. Então, são coisas que, de fato, eles têm... delicadas, né? São delicadas, assim. E os médicos, eles respeitam muito, na maioria dos casos, porque eles sabem que tá dando tudo certo e mexer onde tá ganhando, né? Isso. Melhor não. O principal medo deste mercado é essa questão do beta positivo ou de encontrar uma estrutura que funcione e não mexe não, só melhora. Sim. Mudança é um negócio muito... tem que ter muita cautela para fazer. Sim, principalmente no laboratório. No laboratório, exatamente. E o embriologista, o perfil do embriologista mudou muito nos últimos... talvez da pandemia para cá, assim, é muito mais perceptível. Acho que tinha um processo de mudança mais lento, mas mudou muito. Então você tem muita gente boa, jovem falando, e tem um pessoal mais maduro que está se reciclando, pelo menos à luz de comunicação, de aparecer um pouco mais, de contribuir, de discutir. Então eu vejo que isso tem um poder importantíssimo. E eu vejo também que o médico hoje respeita muito mais e ouve muito mais e dá muito mais espaço ao embriologista. Com certeza. Você percebe isso também? Eu não vivi muito no passado, mas eu ouço falar que realmente hoje é outro momento para os embriologistas, né? Eles estão tendo muito mais essa abertura. Sem dúvida. E para vocês dois jovens, pessoas, profissionais liderando a Spectrum, aliás, na descrição deste capítulo aqui fica a marcação da Spectrum. Então, caso você não conheça, caso você queira, então pode clicar aqui e visitá-los lá. A propósito, a Spectrum apoia esse canal desde a sua criação. Quando a gente apresentou o projeto, a Spectrum prontamente apoiou. Então, é nosso parceiro aqui. É uma empresa que a gente tem uma admiração muito grande. E como é que vocês veem o mercado atual? Tá bom para vocês? Está indo bem? Nós somos um reflexo, né, do mercado. Como a empresa é uma das principais fornecedoras do mercado. Quando as clínicas crescem, nós crescemos também, né? É óbvio que não só na parte de consumível, que eu acho que é isso que a gente consegue ter um termômetro ali, né? Tem laboratórios que acabam puxando esse número, mas esse ano o mercado está muito bom. Eu estou sentindo um crescimento muito bom. Como a gente comentou anteriormente, né, tem essa questão toda de concorrência, de, né, os fornecedores se juntando e tudo mais. Então, o jogo está ficando
mais complicado esse xadrez, mas eu vejo o mercado crescendo cada vez mais. E você, Carol? É um mercado muito promissor, né? Eu tava falando em relação a congelamentos e Principalmente, a quantidade de congelamento. pessoas que também estão tendo problemas, né? Quando decidem ter filhos, etc. Então, a gente vê que é um mercado muito promissor, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão vendo que é um mercado promissor e querem entrar também. Então, é um momento desafiador, né? Eu acho que a gente nunca... Acho não, a gente nunca se compara com um concorrente para fazer alguma coisa ou inovar em relação a alguma coisa. A gente foca muito no nosso e como a gente vai ser melhor. E a nossa base são os clientes, né? Eu acho que escutar eles, entender o mercado e cada vez mais trazer inovações e também trazer coisas novas, né? Coisas novas no sentido de... A gente voltou do Ashway agora, tem o novo protocolo, por exemplo, de vitrificação de ócitos e embriões. Então, é uma coisa que é um protocolo... Que é o Ultra Fast, né? Ultra Fast, né? Que já era Ultra Fast, agora é mais Fast ainda. Então, é esse tipo de coisa que a gente fica sempre atento em trazer também para o Brasil. E também é muito importante a gente estar lá para trazer essas inovações, novidades e mostrar para a galera tudo que a gente está indo atrás e também estar sempre como um parceiro e não só vendendo soluções, etc. Porque pra gente crescer junto, né? Ser o reflexo, mas também crescer junto, estar junto. E a gente sabe que tem muita concorrência, etc. Mas a gente acredita muito na solidez e o que trouxe a gente até aqui. E de seguir isso mesmo. E é isso. E assim, a venda ou ter a Spectrum como um fornecedor, ela é praticamente uma consequência da relação que se estabelece entre vocês. Né? Sim. Isso faz um sentido completamente máximo, porque se você participa do crescimento, você ajuda, você está atento àquilo que tem lá fora para trazer para cá, para entregar sempre o que há de mais moderno e, naturalmente, as clínicas vão crescer. Sim. Consequentemente, você vai crescer. Tem que ter esse relacionamento, essa confiança. Né? O que nós sempre encontramos, né, nesses congressos internacionais, as Spectrums do mundo inteiro, né? Então, da Argentina, Peru, Colômbia. E eu estava conversando com eles, né? Muitas dessas Spectrums já têm sucessores. E a gente estava conversando o que todo mundo na América Latina, em relação ao fornecimento de material e insumo, tem em comum é relacionamento, confiança com as clínicas. Então, assim, é unânime, sabe? Toda essa questão que a gente falou de estar próximo do cliente, estar entendendo, de eles poderem confiar, tanto no momento que eles vão abrir um laboratório, isso não pode ser divulgado, quanto no momento de, por exemplo, um recall, sabe? De algum produto, que, antes de a gente fazer uma notificação na Anvisa, a gente já está lá falando com o cliente, sabe? É essa confiança. A gente sabe que a gente vai ouvir um monte, mas a gente tem que ser transparente. É melhor ouvir um monte... E resolver e estar com a nossa integridade lá intacta, e né? não vender a qualquer custo, né? Isso é uma coisa que pra gente não faz nenhum sentido. Assim. Como a Carolina falou, a gente não se compara nem no momento da venda e nem em nenhum momento com concorrência em relação a ficar falando mal de alguma outra empresa ou, sabe, para vender o nosso produto. Eu acho que isso faz parte também do que a gente aprendeu com o nosso pai. E no que a gente acredita, né? Porque nada vale aprender se a gente não acreditar. Então... Isso dos valores que a gente leva até hoje é muito alinhado com a construção até agora dos 40 anos de Spectrum. Perfeito. Serviço, relacionamento e confiança. Como liderar para o futuro? Porque vocês estão hoje tocando essa operação, mas 40 anos para vocês é pouco. Daqui 40 anos vocês estão possivelmente iniciando um processo de transição, jovens, né? Muito jovens, e de certa forma vocês já precisam liderar por amanhã. Tem alguma dica, algum pensamento? O que vocês estão pensando para o amanhã? Como liderar para o amanhã? Liderar é difícil. É algo que, assim, se você me perguntar, você estava preparado no momento que você assumiu a Spectrum? Não. Eu acho que todo dia eu aprendo, continuo aprendendo e daqui 40 anos ainda vou estar aprendendo, né? Assim como, por exemplo, o meu pai, às vezes eu converso com ele, ele não sabe lidar com certas situações até hoje, com 70 e poucos anos, né? Mas, assim, cada vez está mais difícil, né? O jeito
que você lidera. Nós somos jovens, mas a gente sabe como é a nova geração, né? Tem muitos talentos, tem muita gente boa, mas tem muita dificuldade também, sabe? A galera cada vez mais está querendo mais status em relação a cargo, né? E salário e tudo mais, e entrega menos responsabilidade, menos... Então, assim, e essa questão de feedback, né? Hoje é muito difícil, você tem que pisar em ovos para dar um feedback, coisa que eu via, né, na gestão anterior, era muito mais firme, rigoroso ali, né? Era tapa na mesa e assim, hoje a gente tem que... É uma nova maneira de liderar, sabe? É totalmente diferente do que eu vi a Spectrum, como a Spectrum foi liderada. Então, assim, a gente está aprendendo. A gente ainda está procurando maneiras de fazer isso da melhor forma, né, possível. E estamos aprendendo cada dia que passa, né? Eu acho que a gente busca muito se capacitar, sabe? A gente não tá parado também esperando. Eu acho que o dia a dia a gente aprende cada dia mais, literalmente. Mas eu acho que liderar hoje em dia é muito mais sobre conseguir enxergar o melhor nos outros e extrair isso. Que eu acho que a maior dificuldade que você tem é de você parar para ter a paciência, a calma, para achar o que aquela pessoa tem de melhor para você conseguir extrair e conseguir colocar ali no dia a dia. Eu acho que antigamente o problema era não dar autonomia, né? As pessoas queriam segurar muito nelas, com cargo de liderança não dava autonomia de jeito algum. E hoje em dia a gente quer dar muita autonomia, mas não é possível dar, porque às vezes a pessoa não quer aquela responsabilidade para ela. A gente já ouviu de pessoas que a gente enxergou um potencial e falou, pô, você não quer, né, ir para esse cargo e tudo. A pessoa falou, não, eu tô bem aqui, não quero ser líder, não tá dentro de mim. Então é uma coisa que você tá tendo a dificuldade oposta, né? Você quer dar autonomia hoje em dia, você não consegue. Claro que isso não é todo mundo, né? Então, quando a gente enxerga um talento, um grande talento dentro da nossa empresa, a gente fala, isso aqui... Tem que abraçar vamos lá, vamos abraçar, vamos segurar, porque não tá fácil atualmente contratar no mercado, a gente sabe. Tá difícil. A gente não escuta só da gente que tem a empresa, mas de clínicas, né, de todo mundo, assim, é uma reclamação, uma dor unânime. Então, eu acho que conseguir extrair o melhor e dar autonomia para as pessoas e às vezes explicar, né? Porque às vezes o óbvio, a gente sempre fala isso, parece óbvio, mas o óbvio precisa ser sempre dito. E desenhado. E desenhado, e às vezes dito 3 vezes, mas é uma coisa que a gente tá construindo um time muito forte e sólido lá dentro. E a gente quer pessoas que queiram ficar. Porque isso tá acontecendo muito também, né? Às vezes a pessoa odeia onde ela tá, reclama todos os dias, não quer estar lá, e parece que você tá prendendo a pessoa. Então, acho que é muito isso também que a gente quer trazer de quem tá lá hoje é porque quer ficar, sabe? A gente quer que as pessoas estejam lá porque elas querem ficar dentro da empresa e vejam propósito e sentido, e a gente cada vez mais quer mostrar isso porque é um mercado muito lindo, né? Que a gente trabalha, assim, a gente realiza sonhos indiretamente. Então, é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante, né? Implementando cultura, e tudo isso que a gente vem fazendo lá dentro da Spectrum é para dar e mostrar o propósito que a gente enxerga e que o nosso pai enxergou lá 40 anos atrás, quando ele fundou a Spectrum. Muito bom. Nós estamos finalizando já aqui o nosso conteúdo, mas você falou um negócio interessante. Cultura. É difícil demais mudar a cultura ou até ir fazendo essas modificações. Alguns autores dizem que mudança de cultura não tem jeito. Você tem que fazer radical. Quer ficar? Fica. Quem não quer, dá licença. E implementa uma nova cultura. Para vocês, que já é a cara de uma nova cultura, como é que está sendo? Para a gente finalizar. A gente está nesse processo de transição. Então, assim, eu acho que isso vai acontecer. Vai ter muita gente que vai ser expelido, né, pelo sistema ali com a nova cultura. E a gente tem que ser firme. A partir do momento que a gente escrever e a gente decidir o jeito que a gente quer tocar a empresa, a gente não vai poder aceitar o contrário. E tem coisas que são inegociáveis, né? Então, a gente sabe que a gente vai acabar perdendo pessoas, mas eu acho que isso faz parte, né? Faz parte. A gente quer a empresa daquela forma, e se a pessoa não vai conseguir seguir aquilo que a gente acha que é o melhor a ser feito, ela não tá dentro do time. Certo. Basicamente isso. A gente tem muitas situações, né, e valores que não são negociáveis ali dentro do que a gente está construindo. Tudo que a gente está construindo é um reflexo, assim, do que a gente enxerga
dentro da empresa e de como ela deveria ser. E também a gente construiu essa cultura, demorou bastante. Desde o dia 1 que eu entrei lá, eu falei, vamos implementar cultura, vamos construir cultura. Já passou por uns 70 protótipos, mas finalmente vai sair. E assim, eu acho que a grande coisa que a gente enxergou é o que eu falei anteriormente. Tem muitas pessoas que não querem ficar, mas tem pessoas também que a gente entende que é todo um processo, né? Tem pessoas que trabalham lá na empresa a nossa idade. Tem pessoas que trabalham quase 30 anos lá. Então, a gente também entende que é um processo para elas, sabe? Eu acho que não simplesmente não rolou, vai embora. Então, a gente já conversou sobre isso e até das pessoas que a gente precisa... Participarem, né? A gente teve esse cuidado. Para elas participarem, porque é importante todo mundo entender, estar dentro da cultura e também poder dar os famosos pitacos, e né, ali dentro. líderes, eles vão cascatear isso também. Sem né? dúvida. Então, assim, a partir do momento que isso ficou pronto, a gente apresentou para eles ver se eles estavam de acordo também. Não é simplesmente, né, como a Carolina comentou, a gente pegar e falar, é isso, quem concorda fica, quem não concorda, tchau. É um processo de construção eles e convencimento. Eles vão cascatear aquilo para os funcionários, para os subordinados deles, e eles têm que estar de acordo. E, assim, é claro que tem coisas ali que a gente não vai negociar, e se eles não estiverem de acordo realmente, como os valores, por exemplo. Mas eu acho que tiveram algumas coisas que, inclusive, tiveram pessoas que adicionaram coisas. Falaram, pô, por que vocês não colocam isso? Isso é a cara da Spectrum. Sempre foi dessa forma. Sempre trabalhamos desse jeito. Um foco no cliente, por exemplo. Né? Coisas assim, tópicos que não tínhamos colocado. Esse não foi um deles, né? Esse era o primeiro. Mas foi muito legal construir isso com o time. Eu acho que isso e faz assim, muito sentido. o fundamento a gente tirou, né, de pesquisas de clima organizacional que a gente fez, então todo mundo teve uma participação ativa na construção da cultura, sabe, da empresa inteira, em todos os níveis, e é uma coisa que a gente tá, assim, feliz de conseguir implementar finalmente. Nosso evento vai ser agora em julho, né, de implementar a cultura, etc. E a gente tá muito feliz de ter conseguido implementar isso, e de fato a gente precisa que todo mundo participe, né, para dar certo, porque para implementar a cultura, você precisa que a galera abrace, entenda, queira participar, queira fazer parte do que você está construindo. E vai ser nesse momento, obviamente, que quem tiver muito relutante, não comprar nada do que a gente falar, infelizmente, como toda empresa, vai acabar sendo expelido mesmo, porque são valores que a gente acredita muito, que a gente quer implementar e que a empresa seja cada vez mais sólida e com valores fortes, que a gente já tem valores fortes, mas nunca esteve escrito. Claro. Então, essa é uma diferença também que a gente está tendo agora com essa implementação da cultura, e é uma coisa que a gente está contente e animado, assim, para dar certo. E é só o começo, né? Que só o começo. Implementar. É isso aí. Bom, nós estamos chegando ao final. Passou rápido o nosso tempo, incrível. Vocês... Quando a gente se diverte, né? Não, incrível. Não, exato. Quando a gente não está aqui, quando a gente está falando de coisa que a gente gosta, o negócio vai fluindo. Com certeza. Pô, mas eu gostei demais de ter essa conversa com vocês, de escutar. A cabeça de vocês está muito boa. E então, tá muito bem. Vocês estão muito bem preparados. Isso Obrigado. É excelente. Tá, se você gostou e achou que esse conteúdo faz sentido para alguém que você gostaria, pode compartilhar. E vai ficar marcado aqui também a Spectrum, então você pode seguir, se você ainda não segue eles lá nas mídias sociais e quiser, pode fazer uma visita lá na Spectrum, né? Com certeza. As portas estão abertas. 100% abertas. A gente tem nosso centro de treinamento lá também. É aberto para os nossos clientes, se eles quiserem fazer qualquer tipo de ensinamento, né? E se quiser também só ir lá, dar um oi, tomar um café com a gente. Perfeito. Tá são bem-vindos. Se você trabalha ou mora fora de São Paulo, vem para São Paulo durante a semana e gostaria de ir lá fazer uma visita para a Spectrum, tranquilamente, faz contato com o pessoal aí, manda mensagem para eles lá e vai lá visitar, vai conhecer. Eu já fui, já levei clientes, até pessoas de outros países, e eles ficam realmente impactados, e o acolhimento de vocês é muito bom. Isso faz todo sentido. Paulinho, que já está virando Paulão pela competência. Carol, que realmente está mudando tudo. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por fazer essa troca. Para a gente é muito importante. É um conteúdo que eu acho que faz muito sentido nesse momento. Sim. Não, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma honra participar. Meu primeiro podcast. Sim. Seu primeiro. E o seu? O primeiro? Puxa vida, fico feliz. Foi muito legal, gostei da experiência. E obrigada também, né, pelo convite. Quem ficou até o final do vídeo vendo a gente, a nossa história. Esse ano tem muitas coisas boas para acontecer, né?
40 anos, a gente ainda está na metade do ano, então vão ter muitas comemorações. Nossa grande comemoração que vai ser no CBRA desse ano. Então, se você está vendo esse vídeo, você vai estar lá, está mais do que convidado para ir no nosso stand e ver. Assim, a gente vai fazer uma Spectrum Muita Land. coisa legal. Vai ser o mundo da Spectrum. Então, vai ter muita coisa legal lá. E você está convidadíssimo também, Estarei por lá. favor. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Como eu disse, esse é um canal que a gente fala sobre o mercado de saúde reprodutiva e a linha editorial é mercado e legado, mesclado com inovação, com pessoas jovens, com cabeça que traz novas ideias. Então, se você gostou, compartilha, deixa a sua curtida aqui, seu comentário. A gente aceita críticas construtivas, principalmente. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.